Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje então, eu irei fazer a correção dos exercícios envolvendo números racionais, ok? O primeiro que nós temos ali, ele pede para nós subtrairmos 0,25 menos 1,25. Como que nós vamos fazer isso? Bom, existem várias maneiras para nós efetuarmos esse cálculo, desde o cálculo mental até a utilização de calculadoras. Mas eu vou fazer aqui com vocês como que é o cálculo mesmo manual para chegarmos ao resultado, tá? Eu irei colocar 1,25 primeiro para sabermos quanto que nós ficaremos devendo nessa continha. Eu sempre digo que quando nós temos uma adição ou subtração, nós devemos pensar quem deve, quanto devemos e quanto pagamos, tá? Se fosse uma continha de divisão e multiplicação, nós faríamos o joguinho de sinal, que o joguinho de sinal, daí sinais iguais mais, sinais diferentes menos, tá? Mas como é uma conta de subtração, eu penso quanto devo, quanto pago. Eu devo mais do que eu tenho, certo? Então, eu sei que o meu resultado vai ficar negativo. Então, vamos fazer a continha para ver o resultado. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1. Vírgula, embaixo de vírgula. Então, meu resultado vai ser 1 negativo. Ou eu posso representá-lo simplesmente como um negativo sem a vírgula, ok? O número 2, ele pede assim: associe o número à alternativa correspondente, tá? Ele pede para nós lermos esse número aqui, escrevermos da forma correta. Eu trouxe aqui essa folhinha para ficar mais fácil de entendermos. Essa é uma tabela de ordens inteiras e ordens decimais, ok? Lembrem-se que as ordens decimais vêm logo após a vírgula, do lado direito da nossa tabela. E as ordens inteiras é do lado esquerdo, ok? Ali nós temos um número com vírgula e nós iremos encaixá-los aqui, tá? Então, o 15, coloquei nas ordens inteiras, a vírgula que nós temos ali e o número 435, tá? A leitura, como que é feita a leitura? Nós sabemos que aqui nós temos 15 inteiros, tá? Porque tá nas ordens inteiras. Então, para ficar mais simples, vou colocar aqui para vocês. 15 inteiros. 15 inteiros. E como que nós lemos a parte decimal? Simplesmente observamos aonde finalizou o número. Finalizou nos milésimos, então nós vamos ler 435 milésimos, que foi onde terminou o número. Já nesse número de baixo, a mesma coisa. Como que nós vamos escrever? Ele terminou em centésimos, tá? Eu coloquei ele aqui e ele terminou em centésimos. Então, é simplesmente o 3 centésimos. Ok? Vamos para o próximo, então. Bom, pessoal, agora no número 4, ele nos apresenta a seguinte questão. A área colorida em cada círculo representa a soma de uma fração. Qual é? Então, vamos organizar as frações de cada um desses desenhos. A primeira, nós sabemos o quê? Vamos imaginar que é uma pizza. Quantos pedaços eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 pedaços no total. Quantos eu tenho pintado? 1, 2, 3, 4, 5 pintados. E aqui desse lado? Tenho 8 também e 2 pedaços pintados, tá? No exercício, ele pede para nós somarmos essas frações. Quando temos soma e subtração de frações, então, soma e subtração de frações, precisamos tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos lá. Como
a parte de baixo é 8, nós poderíamos somente repetir o 8, porque o mínimo múltiplo comum de dois números iguais é ele mesmo. Mas vou mostrar aqui para vocês relembrarem. Como que eu tiro o mínimo múltiplo comum desses números? Então, eu coloco aqui, dá para dividir por 2, vai dar 4 e 4. Dá para dividir por 2 novamente, 2 e 2. E por 2 novamente, 1 e 1. Chegamos ao fim, tá? É assim que se faz o mínimo múltiplo comum. E agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 8. Agora, nessa parte, nós iremos pegar o que nós encontramos, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Tá? Nas duas partes. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5, 5. Mas, 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 2, 2. E efetuarmos a soma normalmente. 5 mais 2, 7 sobre 8. Observem que esse 7 é exatamente a parte pintada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como as duas pizzas estão divididas em 8 pedaços, apresentou essa coincidência de dar o 7, ok? Já no número 5, nós temos o seguinte. Associe a fração com a letra na reta numérica. Agora, nós temos essa reta numérica aqui. Como que nós observamos? Primeiramente, precisamos descobrir qual é o valor de A. O nosso A, nós podemos ver que ele é a metade de 1 inteiro, certo? Como que nós representamos a metade em fração? 1 sobre 2, tá? É como se fosse um pedaço dividido em 2, tá? Já o B, nós vemos que tem 4 pedaços inteiros mais um pedaço dividido por 2, certo? Como que nós fazemos aqui? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, vou fazer nesse cantinho aqui. Lembrem-se que embaixo de um número que não existe nada é um 1 que está escondido. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2 é quanto? Vai dar por 2, vai dar 1, vai dar 1. Exatamente o próprio 2, ok? Aquela história de novo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 4, 8. Repito o sinal, 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1, tá? Isso vai dar 8 mais 1, 9 sobre 2. Olhem só que interessante. Se você contar até onde está o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 pedacinhos mesmo. E que cada inteiro desse está dividido por 2, por isso que tem esse 2 embaixo, tá? Uma curiosidade aí para vocês. Já a letra C, nós temos um inteiro e um pedacinho. Então, um inteiro mais uma metade. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de novo. Entre 1 e 2, já fizemos lá e sabemos que é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima nas duas frações. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3 sobre 2, ok? Então, já temos o resultado. A é 1 sobre 2, B 9 sobre 2, C 3 sobre 2. O próximo exercício, nós temos o seguinte. Ricardo está lendo um livro. Em um dia, ele leu 1/3 do livro. E no dia seguinte, ele leu 1/6. Então, pense. Ele leu 1/3 em um dia e leu mais 1/6 em outro dia, certo? Primeira coisa, nós vamos chegar à conclusão de quanto ele já leu, tá? Lembra que a soma de frações precisa tirar o mínimo múltiplo comum? Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6. Vai dar por 2. Eu sempre começo pelo menor número primo, tá? Então, por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Repito 3 aqui, que não dá para dividir. Depois, o próximo que dá para dividir é por 3, que vai dar 1, 1. Então, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. O mínimo múltiplo comum entre esses dois números é 6. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá?
6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3 sobre 6. Olha só, chegamos a uma fração que é possível simplificar. Divido por 3, tem que simplificar pelo mesmo número, tá? Se eu dividir 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, nós chegamos à conclusão que ele já leu metade do livro, certo? Porque ele leu 1 sobre 2 é uma metade, né? Já a letra B, essa foi a letra A. A letra B nos perguntou a fração que falta para ele terminar a leitura. Se ele já leu metade do livro, falta a outra metade do livro, ok? Essa é a fração. Bom, pessoal, o número 7 agora, ele nos apresenta um pouquinho mais de cálculo. Como eu disse, existem várias formas de calcular essas expressões, utilizando o cálculo mental, utilizando a calculadora, mas eu irei fazer manualmente aqui para vocês relembrarem, ok? Então, o primeiro que eu tenho aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é observar o jogo de sinal. Quando eu tenho uma multiplicação e tenho sinais iguais, lembra que eu tenho que deixar como mais, ok? Então, no meu jogo de sinal, eu já sei que o resultado vai ser positivo. E agora eu vou fazer a continha. 65,70 vezes 1,25, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Opa, aqui do lado. 5 vezes 5, 25, 26, 27, 28. 5 vezes 6, 30, 31, 32. Vamos agora para o próximo número. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 5, 10, 11, sobe 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Mas a última multiplicação é por 1, então eu somente vou repetir todo o número, tá? Pessoal que já sabe essa parte, pode acelerar o vídeo aí. Agora eu só vou fazer a soma. Ok? Agora observem como que eu vou colocar a vírgula na minha continha manual. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Certo? Quando eu tenho zeros, assim como está aqui, bem na minha direita, ele não é um zero significativo, eu não preciso colocar ele na resposta, tá? Então, a minha resposta eu posso colocar como 82,125, ok? No caso, 125 milésimos, tá? Só para relembrar, 82 inteiros, 125 milésimos. Letra B. Novamente, agora é uma divisão, não preciso me preocupar com o sinal, porque aqui é tudo positivo, e vou efetuar minha divisão de 0,3, 0,05. Olha só como é que nós fazemos isso. Temos duas casinhas depois da vírgula, precisamos igualar duas casinhas aqui depois da vírgula. Eu acrescento 0 e deleto a vírgula, ok? Agora, eu sigo a continha normalmente, tá? Que número vezes 5 eu vou ter 30? Porque esse zero aqui, para mim, eu posso ignorar, né? É como se... Vou riscar aqui com caneta vermelha, ó. É como se esses zeros aqui, para mim, não existissem, porque eles não são significativos, certo? Então, eu posso multiplicar por 6, porque 6 vezes 5 vai dar 30, vai sobrar 0, 0. Então, minha resposta é 6, ok? Letra C. Nessa letra C, observem, eu tenho uma continha de menos de números decimais. Como que eu vou fazer? Normalmente, como vocês sempre aprenderam, coloquem os número maior em cima, porque na subtração, né, eu preciso ter essa ordem, o número maior em cima. E vou diminuir o número do lado ali. Lembrem-se que a vírgula tem que estar embaixo de vírgula, tá? Precisa ter essa organização aí. E agora eu sigo a subtração normalmente. 5 menos 7 não dá, empresta do 6 vira 5, vira 15 aqui. 15 menos o 7, 8. 5 eu desço, 9 eu desço. A vírgula eu sei que ela vai ficar aqui. E o 2. Na soma e na subtração, a vírgula fica exatamente abaixo, ok? Então, a resposta foi 2 inteiros
958 milésimos, ok? Já nessa letra D é uma adição. Lembra? Mesma coisa ali da subtração. Eu preciso organizar essa continha, só que agora tem um diferencial. Eu não preciso me preocupar em maior, tá em cima, não importa na adição. A única coisa que é importante é que vírgula tem que estar embaixo de vírgula. O primeiro número que nós temos é 384 inteiros, 207 milésimos. Agora, na hora de somar o 67, eu sei que é 67 inteiros. Então, eu coloco aqui completo com 0. E o último número, não tenho inteiros, mas tenho 336 milésimos. Agora, eu sigo com a continha normalmente. Essa daqui é só uma atenção especial mesmo na hora de armar a continha. 451.543 milésimos. Número 8 diz assim: uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Então, nós temos 3 pessoas para dividir a barra. Quando temos problemas assim, o interessante é sempre detalhar as informações que nós encontramos, tá? Então, nós temos 3 pessoas. Sabendo que a Nelly ganha 2/5 da barra, 2/5 é da Nelly. E Penha 1/4 da barra, Sônia ganha 70 gramas. O peso da barra em gramas é, então nós temos essas informações e nós precisamos chegar ao peso da barra, tá? Primeiro, nós vamos somar o da Nelly e o da Penha, que nós já sabemos a fração que elas têm de chocolate, certo? Primeiro, tiramos o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, 20. Agora, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 20 dividido por 5 vai dar 4. 2 vezes 4, 8. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora somamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para quem tem o cálculo mental, utiliza do cálculo mental no dia a dia, siga da sua forma, ok? Agora que nós chegamos a esse ponto aqui, nós sabemos que 13 de 20 foi o que elas ganharam. Então, é como se a barra de chocolate tivesse 20 pedaços e 13 foi a Nelly e a Penha. Então, o restante foi o que sobrou para a Sônia. Quanto que sobrou para a Sônia? 7 de 20, porque 13 mais 7 vai dar 20, então o completo tem que ter 20 pedaços. O 13 para chegar no 20 é 7, tá? Então, 7 sobre 20 foi o que sobrou para a Sônia. Agora, nós pensamos o seguinte, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho 70 gramas da barra, certo? Então, pense assim, 70 gramas dividido por 7, que foi o que a Sônia tinha, certo? Eu encontro 10, tá? Então, 10 gramas é que tem cada pedaço. Então, se eu pegar o 13 aqui e multiplicar por 10, eu encontro 130. Então, 130 foi o que a Nelly e a Penha comeu, certo? E 70 gramas foi o que a Sônia comeu. Então, quanto que tinha a minha barra no total, tá? No total, ela tinha 130 da Nelly e da Penha, mais os 70 gramas da Sônia. Então, aí eu encontro quanto? 200 gramas da barra. Ok, pessoal? Bom, vamos para o próximo agora. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com altura de até 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Bom, pessoal, então a prefeitura permite que tenha 7,80 metros. Isso daqui é o que a prefeitura permite. Tá? A casa, ela já tem de altura 3,88 metros. Então, eu vou descontar disso para saber quanto ainda pode ser construído. Então, a casa já tem 3,88. É o que? A altura da casa.
Então, 7,80 menos o 3,88, nós encontramos 3,92, fazendo essa continha, tá? Então, o segundo andar, em metros, ele precisa ter isso, ok? O último exercício que nós temos é o seguinte: a quantidade de casas decimais desse produto produto é continha de vezes. Então, para nós descobrirmos a quantidade de casas decimais desse produto, precisamos primeiro fazer a continha. Lembrem-se que em divisão ou multiplicação eu faço o jogo de sinal. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Nesse caso, o meu resultado vai ser positivo, porque são sinais iguais. Na conta de multiplicação, eu vou preferir colocar um número maior que eu digo assim, né, pessoal? Com mais casas em cima. Um número com mais casas em cima. Para reduzir o espaço da minha conta, tá? Porque daí eu só multiplico por 4 e por 3. Se eu fizesse o inverso, eu ia ter que multiplicar por 6, por 5 e por 1. Então, por isso que eu preferi fazer dessa forma. Então, pessoal, aqui na hora que eu cheguei no final, eu vou contar o número de casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloco a vírgula, ok? Então, meu resultado foi 5,304 milésimos. Mas a pergunta é, qual é a quantidade de casas decimais? Nós temos uma unidade representando os inteiros, que é o 5, e 3 unidades representando as casas decimais, tá? Então, quantas casas decimais nós temos? 3. A resposta é 3. 1, 2, 3. São 3 casas. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Eu peço para que deixe seu comentário, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Um grande abraço.